vamos explorar rapidamente os conceitos que aqui foram apresentados no vídeo inicial desta playlist e que têm a ver com estes componentes que estão aqui apresentados e que podem suscitar algumas dúvidas. E é importante nós percebermos o que cada um destes componentes é em termos conceptuais. Bom, como podes observar, nós fizemos uma desestruturação a partir do módulo que nós instalámos para podermos ter acesso ao React Router. E aqui neste caso nós temos o Browser Router, Routes e Route. São realidades que fazem parte da versão 6. E por conseguinte, se viste vídeos no YouTube ou em outro local qualquer, onde aparecem outro tipo de estruturas, nomeadamente uma chamada switch, vais achar estranho. Mas de facto foram alterações que foram radicais entre a versão 5 e a versão 6. Esta é a parte da versão 6. E o que é que acontece aqui? O Browser Router é a interface recomendada neste momento para executar o React Router num navegador web. O que é que basicamente o Browser Router faz? Isto aqui. O que é que ele faz? Bom, ele armazena a localização atual, esta que aqui está, do nosso navegador. E usa URLs limpas. O que é que isto significa? Que nós podemos ter aqui /AAA, /BBB e tudo isto pode ser depois interpretado facilmente pelo Browser Route. Okay? O Browser Router faz a monitorização daquilo que vai sendo apresentado ali. Bom, ele faz outra coisa ainda, que é mantém um conhecimento da pilha de histórico incorporada no navegador. Portanto, quando nós fazemos um back e um forward, etc., portanto, ele mantém esse histórico. Bom, ele é fundamentalmente o quê? O componente pai para armazenar todos os restantes componentes da nossa aplicação. Tanto é verdade isso que nós podemos fazer o seguinte. Como o Browser Router está aqui e engloba toda a parte do nosso componente da app, que por sua vez vai envolver todos os outros componentes que fazem parte da totalidade da nossa aplicação, nós podemos remover daqui o Browser Router, vamos removê-lo e vamos ter obviamente que envolver aqui tudo isto, por exemplo, num React Fragment. Okay? Já sabes que não podemos ter aqui mais do que um elemento e os respectivos elementos aninhados. Temos que ter aqui um fragmento, pelo menos, ou um div, ou o que quer que seja. E neste caso aqui o Browser Router não está a ser usado aqui, mas nós podemos colocá-lo onde? Aqui no index. Aqui no index eu posso fazer a importação do meu Browser Router. Então eu posso fazer aqui um import, fazer a destruturação, Browser Router, from, e agora vamos colocar aqui o React Router DOM. Bom, o que é que eu posso fazer a partir daqui? Vamos aqui fazer um formato para ele aparecer corretamente. Eu vou aqui à zona do meu render e posso fazer simplesmente o seguinte. Eu posso colocar aqui, da parte de cima, o Browser Router e aqui vou puxar a minha aplicação para o seu interior. E repara como a minha aplicação vai funcionar. O que é que eu estou a fazer aqui neste caso? O Browser Router vai envolver toda a minha app, neste caso o meu componente, e por conseguinte retirei daqui uma parte da implementação do React Router. Okay? Nós podemos fazer isto. Bom, o que é que acontece depois aqui dentro da nossa aplicação? Há aqui um aspecto que é importante teres em conta. O que é que são as routes? Bom, as routes e o route estão intimamente relacionados. Na versão 5, nós tínhamos uma outra estrutura chamada switch. A estrutura switch é uma estrutura condicional. Então o switch iria analisar o quê? O que estava escrito dentro da nossa URL e consoante a path, ele vai apresentar o elemento que nós quisermos. Aqui o elemento, neste caso, está a apresentar componentes, mas poderia apresentar JSX. Eu aqui, da mesma forma que eu tenho aqui um home, eu posso ter aqui um div e ter aqui um H1 e colocar aqui teste. Okay? E se eu agora verificar aqui, repara como nós conseguimos fazer uma renderização de JSX aqui de forma literal. Ora, obviamente que isto não é prático, ok? E como não é prático, nós temos normalmente a questão dos componentes para resolver toda esta situação. Aliás, é a base de funcionamento do React. Bom, o routes envolve todas as routes, ok? Eu não vou chamar routes aqui porque poderíamos estar aqui a criar alguma confusão. O routes é o conjunto de todas as rotas. E as rotas têm tradicionalmente estas duas propriedades, uma path e um element. O element significa basicamente o quê? O que é que vai ser renderizado se a nossa URL fizer um match com a path que aqui está. Ora, esta path significa com esta barra que é a raiz da nossa aplicação. Quando nós temos esta barra e depois mais qualquer coisa à frente, o que é que acontece? Nós teríamos que ter aqui o /services.
E aqui vamos fazer a renderização deste, isto é, o sistema dentro dos routes vai analisar qual é a URL que ali está e vai escolher a rota correta para apresentar os componentes. Não faz um match com esta, porque entretanto já não, o que está ali já não corresponde ao que aqui está. Também não vai fazer um match com esta, vai fazer um match com aquela e por conseguinte vai apresentar o que está aqui. Se eu colocar aqui algo que não existe, como é óbvio, ele não vai encontrar, e nós podemos inclusive criar uma rota para uma página de erro, ok? Isto é, aquela rota para onde nós estamos a seguir não vai para lado nenhum. E nós poderemos aqui até testar, eu vou colocar aqui route, route, path é igual a um asterisco, e o element vai ser igual a div, vamos colocar aqui um div, assim desta forma, vamos fechar aqui o barra div, e vamos colocar aqui erro. Okay? E repara que agora temos aqui um erro, de facto, porque não temos aqui a nossa rota fechada, como deve ser. Então vamos aqui fechá-la. Ok, está agora fechada. E quando regressamos aqui, repara como já temos um erro. E portanto aqui o asterisco significa tudo o resto. Isto é, tudo aquilo que nós tiver definido com uma path literal, ele vai renderizar aquele JSX ou componente que nós queiramos de uma forma padrão. Ok? Bom, mas iremos com certeza voltar a isto. Repara o seguinte aqui. Eu posso, inclusive, ter aqui outras propriedades, com certeza iremos falar sobre elas ao longo desta playlist, como é o caso, por exemplo, de uma que é o Case Sensitive, por exemplo. Case Sensitive significa, ok, esta rota que eu estou aqui a definir tem que ter exatamente o aspecto das letras que aqui estão. Bom, ela por padrão é igual a false, isto é, significa que se eu colocar aqui, se eu não colocar o Case Sensitive e deixar ficar assim, e se eu colocar aqui Services com letra maiúscula, não vou ter qualquer problema em apresentar isto. Agora repara no seguinte, se eu colocar aqui Case Sensitive, vamos dar aqui um espaço para usar o IntelliSense, Case Sensitive igual a True, eu vou dizer ok, isto vai ter que ser escrito, por exemplo, desta forma. Ok? Services. Então significa que se eu agora, e repara, o sistema através do seu browser route já detectou que houve uma alteração na nossa aplicação, executou-a e de imediato foi ler o que estava ali na nossa URL, não foi preciso chegarmos aqui e refrescar a nossa página, ele automaticamente fez isso e repara o que é que aconteceu, o sistema não conseguiu encontrar os serviços, ok? Os services, porquê? Porque está com letra maiúscula, então eu tenho que colocar aqui com letra maiúscula, e se eu colocar aqui com letra maiúscula, aqui estamos a usar ali o histórico de navegação que ali está, portanto não está fácil de conseguir chegar lá, ok? Vamos aqui usar o service, temos aqui uma, e se eu agora usar esta, cá está, temos o service. Portanto, há estas particularidades todas. O que era importante neste vídeo, de facto, perceber é que é de facto aparentemente muito simples implementar um React Router na nossa aplicação. Há depois um conjunto de opções e propriedades adicionais que nós vamos ter que implementar para conseguirmos criar de facto aqui a nossa interatividade. O que é que aqui falta fazermos para começarmos a ver isto a funcionar corretamente? Ora, não faz sentido, obviamente, eu ter que estar a alterar aqui a nossa URL. Faria sentido eu ter aqui uma área de navegação. E é isso que nós vamos começar a perceber já no próximo vídeo. Vamos introduzir aqui um outro componente chamado link, e com o link nós vamos perceber como é que conseguimos criar aqui hiperligações e navegar dentro da nossa aplicação. Quero chamar a atenção para um outro aspecto. É que eu tenho aqui este H1 fora da routes, e se eu colocar dentro do routes, bom, aqui vamos ter um problema. Repara, a nossa aplicação não vai renderizar e, repara, não há erro aqui. Se eu pressionar aqui o F12, temos de facto o erro, mas obviamente que as pessoas não estão a navegar com as ferramentas do programador abertas, e aqui também não há erro nenhum de compilação, não há nada que te indique assim, ok, há aqui um problema com a tua aplicação porque colocaste um H1 que é uma coisa estranha à estrutura que deve existir dentro do route. Se eu agora voltar aqui, obviamente não vou ter qualquer erro, e se for aqui à minha consola, se eu agora refrescar, não temos aqui nenhum problema. Portanto, há aqui muita matéria que nós vamos ter que estudar, obviamente, e vamos aqui explorá-la com exemplos práticos, mas vamos desmistificar isto. Não é nada de extraordinariamente complexo para quem já tem os fundamentos do React.